Neste exato momento, o destino da revisão da vida toda repousa sobre a mesa de uma única pessoa, a ministra Carmen Lúcia. Após uma sessão de julgamento tensa, com votos divergindo para todos os lados, ela acionou o freio de emergência do judiciário, o pedido de vista. Em termos simples, ela pausou o jogo. O placar estava indefinido, com uma ala de ministros como Alexandre de Moraes, Zanin e Barroso votando contra os aposentados, e outra ala, liderada pela coragem de André Mendonça e pelo legado de Rosa Weber, votando a favor. A decisão da ministra Carmen Lúcia de pedir mais tempo para analisar não foi um ato de dúvida, mas de imensa responsabilidade e criou um suspense dramático que ecoa por todo o país. Este vídeo é sobre direitos, mas também sobre sentimentos. E eu quero começar ouvindo o seu. Se você pudesse resumir seus sentimentos sobre o INSS hoje em uma palavra, qual seria? Seria frustração, esperança, injustiça, confusão? Deixe sua palavra aqui nos comentários. Quero ler cada uma delas. O que está sendo pesado nessa pausa? De um lado, os argumentos dos votos favoráveis, que são um verdadeiro tratado sobre justiça. O ministro André Mendonça baseou sua defesa nos princípios constitucionais da isonomia e da justiça social, argumentando que é ilegal e imoral descartar as maiores contribuições de um trabalhador. A ministra Rosa Weber, em seu voto histórico, reforçou que o cálculo do benefício deve ser um espelho fiel do esforço de uma vida inteira de trabalho, e que a exclusão arbitrária de um período viola a proporcionalidade. Do outro lado, os votos contrários se apegam a uma interpretação mais fria da lei e à preocupação com o impacto fiscal, criando um embate clássico entre o direito individual e a conveniência econômica do Estado. Para nós, que aguardamos ansiosamente, essa demora é angustiante. Mas estrategicamente, ela pode ser a melhor coisa que nos aconteceu. Um julgamento apressado, no calor do momento e sob a forte pressão política do governo, poderia ter resultado em uma derrota definitiva. O pedido de vista da ministra Carmen Lúcia permite que a poeira baixe, que os argumentos técnicos dos votos favoráveis sejam melhor analisados pelos outros ministros, e que o cenário político, com a mudança na presidência do STF, possa se tornar mais favorável. Às vezes, no xadrez, a melhor jogada não é atacar, mas sim esperar, forçando o adversário a repensar sua estratégia. É exatamente nesse momento de espera estratégica que nos encontramos. No xadrez jurídico da revisão da vida toda, o movimento mais chocante, o que deixou todos os especialistas perplexos, foi o do ministro Alexandre de Moraes. Historicamente, em seus votos anteriores, ele havia se posicionado de forma clara a favor do direito dos aposentados. Sua posição parecia sólida. No entanto, na sessão de julgamento da ADI 2011, ele surpreendeu a todos e votou com a ala contrária, ao lado de Barroso e Gilmar Mendes. Foi uma aparente reviravolta de 180 graus, um verdadeiro choque de realidade, que para muitos pareceu selar o destino da revisão e quebrar a espinha dorsal da nossa esperança. Mas será que o movimento foi tão simples quanto parece? Nos bastidores, uma teoria mais complexa e estratégica começou a ganhar força. Alguns dos maiores analistas do STF sugerem que o voto de Moraes pode ter sido uma jogada de xadrez 4D, um movimento tático para um objetivo maior. A lógica seria a seguinte: ao votar com a ala fiscalista no mérito, ele ganha credibilidade e poder de negociação com esse grupo. Isso o posicionaria de forma única para, no momento mais crucial de todos, a discussão sobre a modulação dos efeitos, propor uma solução intermediária, mais branda e que beneficie um número muito maior de aposentados do que se ele simplesmente fosse voto vencido desde o início. Seria o equivalente a sacrificar um peão para posicionar a rainha para o xeque-mate. Essa teoria de uma jogada estratégica não é pura especulação, ela tem precedentes. Lembre-se do próprio ministro André Mendonça. Em julgamentos anteriores, ele também fez movimentos que pareceram, à primeira vista, contrários aos nossos interesses, para depois apresentar um voto final extremamente técnico, bem fundamentado e favorável.
Os ministros do STF são estrategistas. Eles não jogam apenas para a plateia do momento, mas para o resultado final do processo. Portanto, embora o voto de Moraes tenha sido um golpe duro, a possibilidade de ser uma manobra tática nos obriga a manter a vigilância e a não decretar a derrota antes do fim do jogo. A partida ainda está sendo jogada. Por isso, a mudança na presidência da Corte, com a transição do ministro Luiz Roberto Barroso para o ministro Edson Fachin, não é uma mera formalidade. É uma mudança tectônica que pode alterar todo o ambiente político do nosso julgamento. Os perfis dos dois ministros, em matéria previdenciária, são notavelmente diferentes. O ministro Barroso tem demonstrado em seus votos uma preocupação constante com o impacto fiscal das decisões, uma visão mais alinhada aos interesses do governo. Já o ministro Edson Fachin possui um histórico jurídico de votos garantistas, ou seja, mais focados na garantia dos direitos fundamentais do cidadão contra o poder do Estado. Em diversas pautas sociais e previdenciárias, seu posicionamento tem sido consistentemente mais favorável ao lado do segurado, do trabalhador, do aposentado. O que essa mudança significa na prática para a revisão da vida toda? Significa um novo vento soprando a nosso favor. Um presidente mais simpático à nossa causa pode, por exemplo, pautar a conclusão do julgamento em um momento politicamente mais oportuno. Ele pode guiar a discussão de forma a dar mais peso aos argumentos de justiça social e menos peso à narrativa do rombo fiscal. Embora ele não possa mudar o voto dos outros ministros, sua influência na condução do processo é inegável e representa uma nova e poderosa carta na nossa manga para as batalhas que virão nos próximos meses. Em uma batalha tão dinâmica, onde o cenário pode mudar a cada semana, deixar o seu processo de revisão da vida toda parado em um canto, sem acompanhamento, é um erro fatal. É fundamental que você, o maior interessado na causa, assuma uma postura de fiscal. Pense assim: seu advogado é o navegador que conhece as rotas e os perigos, mas o capitão do navio, quem precisa saber para onde sua viagem está indo, é você. Acompanhar o processo não é desconfiar do seu advogado, é ser um parceiro ativo na sua própria vitória, garantindo que nenhum prazo seja perdido e nenhuma oportunidade passe despercebida. Mas como eu faço isso? Parece tão complicado? É mais simples do que você imagina. Você vai abrir o Google e pesquisar por Consulta Processual TRF da sua região. TRF significa Tribunal Regional Federal. Existem 6 no Brasil. TRF1 atende MG, grande parte do Norte e Centro-Oeste. TRF2, RJ-ES. TRF3, SP e MS. TRF4, a região Sul. TRF5, grande parte do Nordeste. E o novo TRF6, específico para Minas Gerais. Ao entrar no site, procure pela opção Consulta Processual e depois consulta por CPF ou nome da parte. Basta digitar seu CPF e o sistema mostrará a ficha completa do seu processo, com todas as movimentações. Ao abrir a ficha do seu processo, você precisa prestar atenção em uma palavra: o status atual. Basicamente, você encontrará 2 situações. Se o status for suspenso ou sobrestado, respire aliviado. Isso é, no cenário atual, uma boa notícia. Significa que o seu juiz está agindo com prudência e decidiu aguardar a decisão final do STF, mantendo seu direito protegido. Agora, se o status for julgado improcedente, baixado ou arquivado, um sinal de alerta máximo deve soar. Isso significa que o juiz agiu de forma precipitada e decidiu contra você, e se nada for feito, você perderá o direito à revisão, mesmo que o STF decida a nosso favor no futuro. Se ao consultar seu processo você se deparou com as palavras julgado improcedente, baixado ou arquivado, entenda isso como um alerta vermelho. Uma sentença negativa é como um cronômetro que começa a correr contra você. Significa que, naquela instância, o seu processo foi encerrado. O perigo mortal aqui é a inércia.
Se você ou seu advogado não fizerem nada, o processo transita em julgado, ou seja, a derrota se torna definitiva. E a partir daí, mesmo que o STF decida a nosso favor amanhã, essa vitória não se aplicará mais a você. O seu direito individual, naquele processo, terá morrido na praia. Mas por que é possível e, mais do que isso, essencial recorrer? Porque a sua derrota foi baseada em uma premissa falsa. O juiz que te negou o direito agiu de forma prematura, como se a batalha no STF já tivesse um vencedor. E como vimos, ela não tem. O pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e o voto divergente de André Mendonça são as suas maiores provas. O seu recurso será baseado neste argumento central. A decisão foi injusta porque foi apressada. O jogo ainda está em andamento na instância máxima e meu processo precisa ficar vivo, suspenso, até que o árbitro final apite o fim do jogo. Para manter seu processo vivo, existe um arsenal de recursos que seu advogado pode e deve usar. A escolha da arma certa depende do momento. Pode ser através dos embargos de declaração, um recurso rápido para o próprio juiz, mostrando a ele a contradição da sua decisão. Pode ser através de uma apelação para o Tribunal Regional Federal, levando a discussão para desembargadores mais experientes. Ou, em casos específicos, até mesmo uma reclamação constitucional direto ao STF. O importante é saber que a derrota em primeira instância não é o fim da linha, é apenas o fim de uma batalha. A guerra continua, desde que você tenha um advogado combativo e atento aos prazos para usar o arsenal a seu favor. No direito previdenciário, existe uma ampulheta, um cronômetro que corre contra você. É o prazo decadencial de 10 anos. A regra é clara. A partir do primeiro dia do mês seguinte ao seu primeiro pagamento de aposentadoria, essa ampulheta é virada, e você tem exatamente uma década para contestar qualquer erro que o INSS tenha cometido no cálculo do seu benefício. É uma regra dura, criada para dar segurança jurídica ao Estado, mas que muitas vezes sela injustiças. Vamos começar com a revisão que eu considero a mais poderosa e que o INSS mais esquece de aplicar: a revisão do direito adquirido. Pense nela como uma máquina do tempo legal. A lei te garante o direito de se aposentar não apenas com a regra do dia em que você faz o pedido, mas com a regra de qualquer data no passado em que você já tivesse completado todos os requisitos para se aposentar. Em outras palavras, se você continuou trabalhando mesmo depois de já ter o direito de se aposentar, e nesse meio tempo a lei mudou para pior, você pode voltar no tempo e escolher a regra antiga e mais vantajosa. Essa tese é uma verdadeira fortaleza contra as reformas da Previdência. Pense no seu Mário. Em outubro de 2019, um mês antes da grande reforma, ele já tinha 35 anos de contribuição e idade para se aposentar com as regras antigas, que eram muito melhores. Mas ele decidiu continuar trabalhando por mais um ano sem saber o que viria. Quando ele finalmente se aposentou, em 2020, o INSS aplicou as regras novas e bem piores da reforma. A revisão do direito adquirido permite que o seu Mário, hoje, peça ao INSS para recalcular seu benefício como se ele tivesse se aposentado lá em outubro de 2019, garantindo um valor significativamente maior para o resto da vida. O mais chocante é que o INSS tem a obrigação de fazer essa verificação e te oferecer o melhor benefício, mas na grande maioria dos casos ele não faz. Ele aplica a regra da data do pedido e ponto final. Por isso, esta é uma verificação que todo aposentado que continuou trabalhando após já ter direito deveria fazer. É uma análise puramente matemática. Calcular o valor do benefício em diferentes datas do passado para encontrar o pote de ouro. É uma segunda chance, um direito escondido que pode estar esperando no seu histórico de contribuições para ser descoberto. Imagine que o seu salário, na hora de virar aposentadoria, foi tão alto que bateu no teto, no limite máximo que o INSS podia pagar na época. Agora, imagine que, anos depois, o governo aumentou esse teto, mas
esqueceu de aplicar esse aumento para quem já estava aposentado. Foi exatamente esse o erro que o INSS cometeu, e a revisão do teto existe para corrigir essa injustiça histórica. Ela busca recuperar o dinheiro que ficou na mesa, a diferença que não foi repassada para o seu benefício quando as emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003 elevaram o valor máximo das aposentadorias. Esta revisão tem um público-alvo bem definido. Ela é destinada para quem se aposentou entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003. E o critério principal é ter tido um benefício que, no momento do cálculo, foi limitado ao teto. Ou seja, se você tinha salários de contribuição muito altos e, por causa do limite da época, sua aposentadoria saiu com um valor achatado, você é um forte candidato. O que a revisão faz é aplicar retroativamente os novos tetos estabelecidos em 98 e 2003 ao seu benefício original, recalculando toda a sua evolução desde então. A questão é puramente identificar quem se encaixa nos critérios e fazer o cálculo correto para provar o direito. Para quem se qualifica, o resultado é duplo: um aumento no valor mensal da aposentadoria para o resto da vida e o recebimento dos valores atrasados referentes aos últimos 5 anos, que muitas vezes representam uma bolada significativa. O nome buraco negro parece assustador, e a injustiça que ele representa realmente é. Imagine se aposentar em uma época de hiperinflação, onde o dinheiro perdia valor a cada dia e o INSS, na hora de calcular seu benefício, simplesmente esquecesse de corrigir monetariamente uma parte crucial dos seus salários. Foi exatamente isso que aconteceu. O seu dinheiro, suas contribuições, foram parcialmente derretidos pela inflação, jogados em um vácuo, um buraco negro, que resultou em uma aposentadoria com um valor muito menor do que o devido. A revisão existe para corrigir esse erro e devolver o valor que a inflação corroeu e o INSS não protegeu. Esta é uma das revisões mais antigas e específicas. Ela se destina a um grupo de aposentados que teve seu benefício concedido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991. O erro técnico foi o seguinte: a lei mandava corrigir monetariamente os 36 últimos salários de contribuição para o cálculo da média. No entanto, durante este período específico, o INSS, por uma falha de interpretação, corrigiu apenas os 24 salários mais recentes, deixando os 12 primeiros salários do cálculo sem nenhuma correção. Foram esses 12 salários deixados para trás em meio à inflação galopante que criaram o buraco negro no cálculo do benefício. Por ser uma tese muito antiga, ela exige uma análise documental minuciosa, mas para quem se enquadra e nunca teve o benefício corrigido, ela representa o resgate de um direito que estava perdido no tempo. Se o buraco negro foi um esquecimento, o buraco verde foi um erro de matemática. Durante um período específico, ao calcular o valor dos benefícios, o INSS aplicou um índice de correção monetária, o IGPDI, que era menor do que o índice correto e oficial, o INPC. Na prática, foi como se o INSS tivesse usado uma régua menor para medir o valor das suas contribuições passadas. Esse glitch no cálculo, essa aplicação de um índice inferior, criou uma nova defasagem, um novo buraco no valor final da sua aposentadoria, que precisa ser corrigido para que você receba 100% do que é seu por direito. Ela se aplica àqueles que tiveram o benefício concedido com data de início entre janeiro de 1999 e dezembro de 1999. A injustiça aqui é puramente técnica. A lei mandava usar um índice para correção dos salários de contribuição, mas o sistema do INSS, por falha ou por conveniência, usou outro que resultava em um valor menor para o aposentado. Se a sua aposentadoria começou neste intervalo de tempo, existe uma grande probabilidade de você ter sido vítima deste erro de cálculo. Assim como o buraco negro, este foi um erro que o INSS deveria ter corrigido de ofício para todos os afetados, mas muitos ficaram para trás. Buscar essa revisão hoje é, portanto,
fazer uma auditoria minuciosa nos cálculos do INSS e provar que, nos detalhes, se escondia um direito que nunca te foi pago corretamente. Para quem trabalhou e contribuiu nas décadas de 70 e 80, a memória da inflação galopante é muito viva. O dinheiro mudava de nome e perdia valor da noite para o dia. Para proteger o valor das contribuições nessa época, o governo usava um índice de correção chamado ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. O problema é que, em inúmeros casos, o INSS aplicou os índices de correção da ORTN de forma errada, achatando ou até mesmo pulverizando o valor real daquelas suas contribuições mais antigas. A revisão da ORTN é, portanto, um verdadeiro resgate arqueológico. Ela escava seu passado contributivo e aplica a correção monetária correta, devolvendo o verdadeiro valor ao seu esforço de décadas atrás. Esta revisão é uma luz de esperança, especialmente para quem teve boas contribuições antes de julho de 1994 e principalmente para quem trabalhou com bons salários nas décadas de 70 e 80. Ela muitas vezes caminha lado a lado com a própria revisão da vida toda, pois o seu objetivo é justamente valorizar o mesmo período que a regra de transição mandou descartar. Se você teve uma carreira sólida no início, mas sente que essas contribuições não pesaram em nada na sua aposentadoria, é muito provável que você tenha sido vítima desse erro de cálculo na correção pela ORTN. É o tipo de direito completamente invisível para o leigo, mas que, quando descoberto por um especialista, tem o poder de reescrever o valor da sua aposentadoria e gerar um pagamento de atrasados muito significativo. Imagine um documento original com um erro de digitação. Todas as cópias feitas a partir dele carregarão o mesmo erro. A revisão do artigo 75 funciona com essa mesma lógica. Ela se aplica a benefícios que são derivados de outros benefícios, como uma pensão por morte que nasceu de uma aposentadoria por invalidez. Se o benefício original, a aposentadoria, foi calculado com um erro, esse erro ecoou e foi transferido para o benefício derivado, a pensão, causando um prejuízo em cascata que se perpetua por anos. A revisão busca, portanto, voltar à origem, consertar o erro no documento original para que todas as cópias sejam corrigidas. O poder desta revisão está em sua capacidade de consertar a fundação para arrumar a casa inteira. Ao invés de apenas ajustar a pensão, a ação judicial pede para recalcular o benefício original, a aposentadoria do falecido, aplicando os 100% corretos. Uma vez que o valor da aposentadoria original é corrigido e aumentado, o valor da pensão, que é um percentual dela, sobe automaticamente. É uma forma técnica e precisa de provar que o seu benefício de pensão nasceu de uma base de cálculo errada e que você tem direito a receber a diferença, tanto no valor mensal quanto nos atrasados dos últimos 5 anos. Imagine o choque. Você abre o seu extrato de pagamento do INSS esperando encontrar o valor de sempre, e lá está. Uma parcela, um desconto de um empréstimo consignado que você nunca pediu, de um banco com o qual você nunca conversou. Essa é uma das fraudes mais cruéis e, infelizmente, mais comuns aplicadas hoje contra aposentados e pensionistas. Criminosos, usando seus dados vazados, contratam empréstimos em seu nome, o dinheiro some e a conta, descontada diretamente do seu benefício, fica para você. É uma violação do seu patrimônio, uma invasão da sua segurança financeira que causa uma angústia e um sentimento de impotência imensos. Se isso acontecer com você, o desespero não pode ser a primeira reação. A primeira reação precisa ser a ação, rápida e metódica. Siga este plano de emergência de 3 passos. Primeiro, a prova. Imediatamente entre no Meu INSS e salve em PDF o seu extrato de pagamento e, o mais importante, o seu extrato de empréstimos consignados. Ali estará o nome do banco e os detalhes da fraude. Segundo, o registro oficial.
Faça um boletim de ocorrência online e registre uma reclamação no site consumidor.gov.br contra o banco e contra o INSS que permitiu o desconto. Terceiro, a contestação formal. Envie uma notificação ao banco exigindo o cancelamento imediato do contrato e a prova da sua suposta autorização. Resolver administrativamente é importante, mas a solução mais poderosa e que te trará a reparação completa é a via judicial. Diferente do empréstimo fraudulento que cria um rombo imediato, este é um ataque mais sutil, é o parasita silencioso. Você olha seu extrato e vê um pequeno desconto mensal, R$30, R$50, R$70 com uma sigla estranha ao lado, o UNAB, ABSP, ANAPES e tantas outras. São contribuições para associações de aposentados que você nunca ouviu falar, com as quais você nunca concordou em se filiar. Pode parecer pouco a cada mês, mas ao longo dos anos, essa sangria silenciosa e não autorizada leva milhares de reais do seu bolso, um dinheiro que faz uma falta imensa no seu orçamento. O problema se tornou tão gigantesco que o próprio INSS foi forçado a reconhecer a falha. Hoje, através do aplicativo Meu INSS, existe uma ferramenta para solicitar o bloqueio desses descontos e até pedir o ressarcimento. E aqui está a armadilha em que muitos caem. Eles acreditam que essa é a solução completa. Não é. O acordo que o INSS oferece, na melhor das hipóteses, devolve o valor simples que te foi tirado. Ele ignora completamente dois dos seus direitos mais importantes, garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor: a restituição em dobro e a indenização por danos morais. Vamos falar de um dinheiro que pode ser seu e que não tem nada a ver com o INSS, mas sim com o seu passado no serviço público. Muitos não sabem, mas até 1988, todo servidor público tinha uma conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil, que funcionava como uma poupança. O problema é que, em inúmeros casos, o Banco do Brasil cometeu erros graves na administração desse dinheiro. Não aplicou a correção monetária correta, não pagou os juros devidos ou até mesmo realizou saques indevidos das contas. O resultado é que o saldo que muitos servidores sacaram ao se aposentar era muito menor do que deveria ser. A ação do PASEP busca, portanto, reaver essa fortuna perdida, essa poupança que foi corroída por erros de gestão. Aqui está o detalhe que surpreende a todos. O direito de buscar essa indenização é para qualquer pessoa que tenha trabalhado como servidor público, seja municipal, estadual ou federal, militar ou empresa de economia mista, em qualquer período antes de agosto de 1988. E o mais importante, não importa que hoje você seja aposentado pelo INSS, se você teve aquele pezinho do serviço público antes de 1988 e depois migrou para a iniciativa privada, você pode ter esse direito. A ação não é contra o INSS, mas sim contra o Banco do Brasil pela má gestão do seu dinheiro naquele período específico. Caso o erro seja comprovado, é possível entrar com uma ação judicial para reaver toda a diferença, que com décadas de juros e correção pode representar uma quantia muito significativa. Nós viajamos pelos corredores do STF, aprendemos a ser fiscais do nosso próprio processo. Abrimos um universo de revisões que vão muito além da vida toda, construímos uma fortaleza para defender nosso dinheiro e até descobrimos tesouros esquecidos como o PASEP. A mensagem que fica é uma só: você, aposentado, tem muito mais poder e muito mais direitos do que o sistema quer que você acredite. Conhecimento é poder, e o conhecimento que você adquiriu hoje te transforma de um espectador passivo em um protagonista da sua própria história. Você tem um mapa, as ferramentas e a estratégia. Falta apenas o último passo. Depois desta verdadeira faculdade sobre direitos previdenciários, como aplicar todo este arsenal de conhecimento ao seu caso único, a sua história? Você agora tem um mapa do tesouro, mas navegar por esse território complexo, com suas armadilhas jurídicas e cálculos milimétricos, exige a experiência de um guia que já fez essa jornada centenas de vezes. A diferença entre o conhecimento e a riqueza no seu bolso está na execução perfeita. É essa execução que nossa equipe oferece. Uma análise estratégica que transforma todo este dossiê em um plano de ação para o seu CPF. Nós somos os guias que te levarão ao tesouro com segurança. Clique no primeiro link da descrição, fale conosco no WhatsApp
e vamos juntos iniciar a sua jornada final rumo à justiça previdenciária.